O milionário nunca disse à sua faxineira como se sentia, até que a viu nos braços de outro homem. Ele achava que ela sempre estaria ali, invisível, mas naquela noite, ao vê-la sorrindo para outro, ele entendeu que estava perdendo o amor da sua vida. Inscreva-se no canal para saber o que ele fez para reconquistar o coração dela. O som do aspirador de pó ecoava pelos corredores da mansão às 7 da manhã, como todos os dias há 3 anos. Eduardo Mendes ajustou o nó da gravata italiana, enquanto descia a escadaria de mármore, seus passos abafados pelo tapete persa que cobria os degraus. O cheiro de café fresco vinha da cozinha, misturado ao aroma suave do produto de limpeza que Maria sempre usava, algo com essência de lavanda que, estranhamente, ele havia aprendido a associar com paz. Bom dia, seu Eduardo. A voz doce de Maria chegou até ele antes mesmo que a visse. Ela surgiu da sala de estar, usando o uniforme azul marinho impecável, os cabelos castanhos presos em um coque baixo que realçava seu rosto delicado. Aos 32 anos, Maria Santos tinha aquela beleza simples e genuína que parecia iluminar os ambientes por onde passava. Bom dia, Maria, ele respondeu como sempre fazia, sem parar sua caminhada em direção à cozinha. Mas hoje, algo o fez hesitar por um segundo. Talvez fosse a forma como a luz da manhã incidia sobre ela, ou como seu sorriso parecia mais radiante que o comum. Na cozinha, sua xícara de café já estava preparada na ilha central, ao lado do jornal dobrado e de uma pequena tigela com frutas frescas. Maria tinha o dom de antecipar suas necessidades sem que ele precisasse pedir. 3 anos atrás, quando a contratou através de uma agência, Eduardo apenas queria alguém eficiente e discreta. Jamais imaginou que encontraria alguém que traria tamanha harmonia para sua casa. O café está do jeito que o senhor gosta, disse Maria, limpando a bancada com movimentos precisos, e eu separei suas camisas para a semana. A azul clara que o senhor usou ontem estava com uma pequena mancha na manga, mas já saiu. Eduardo tomou um gole do café, observando-a trabalhar. Maria tinha essa capacidade única de transformar tarefas simples em algo que parecia quase artístico. Cada movimento era pensado, cada detalhe cuidado com carinho. Ela tratava sua casa como se fosse sua própria família. Maria, ele começou, mas parou. Queria dizer algo sobre como ela tornava tudo mais agradável, sobre como nos últimos meses ele havia começado a esperar por esses momentos matinais, não apenas pelo café, mas pela presença dela. Em vez disso, apenas acenou com a cabeça. Obrigado. O celular dele tocou. Uma ligação de trabalho urgente. Enquanto atendia, não percebeu como Maria o observou por um momento mais longo que o usual. Um brilho diferente nos olhos castanhos. Eduardo Mendes era dono de uma das maiores construtoras de São Paulo. Aos 38 anos, havia construído um império depois de herdar uma pequena empresa do pai. Morava sozinho na mansão de 800 metros quadrados em Alphaville, desde o divórcio traumático 3 anos atrás, quando descobriu que a ex-esposa Patrícia o traía com seu sócio. Desde então, havia se fechado para relacionamentos, focando apenas no trabalho e mantendo as pessoas a uma distância segura. Mas Maria era diferente. Ela não o tratava como um troféu ou uma conta bancária. Conversava com ele sobre coisas simples: o tempo, notícias do jornal, o jardim que ela cuidava com tanto zelo, e sempre com aquele respeito genuíno que não parecia forçado ou interesseiro. Seu Eduardo, vou começar a limpeza do 2º andar, ela disse quando ele terminou a ligação. Claro, ele respondeu pegando o paletó. Ah, Maria, hoje à noite vou jantar fora, não precisa preparar nada. Tudo bem. Quer que eu deixe alguma coisa pronta para quando chegar? A pergunta simples o tocou de uma forma que não conseguia explicar. Quando foi a última vez que alguém se preocupou genuinamente com seu bem-estar? Não precisa se incomodar. Nunca é incômodo, seu Eduardo. Ela sorriu. É meu trabalho cuidar da casa. E do senhor também. O coração dele deu um pulo estranho. Eduardo saiu para o trabalho com aquelas palavras ecoando em sua mente, sem perceber que havia começado a sorrir no trânsito pela primeira vez em meses. Eram quase 7 da noite quando Eduardo decidiu voltar para casa mais cedo. A reunião com investidores japoneses havia sido cancelada, e ele se pegou pensando que seria bom jantar em casa, talvez conversar um pouco mais com Maria.
Ela sempre ficava até às 6 organizando tudo para o dia seguinte, mas talvez ainda estivesse lá. Ao entrar na garagem, notou que as luzes da cozinha ainda estavam acesas. Um sorriso involuntário se formou em seus lábios. Entrou pela porta dos fundos, esperando encontrá-la finalizando os últimos detalhes da limpeza. O que viu fez seu mundo parar. Maria estava nos braços de um homem. Eles se beijavam junto à ilha da cozinha, onde ela havia servido seu café naquela manhã. O homem era alto, moreno, usava roupas simples de trabalho, uma camiseta branca e jeans desbotado. As mãos calejadas dele seguravam o rosto delicado de Maria, com uma ternura que Eduardo nunca havia visto direcionada a ela. Roberto, você é louco. Maria ria baixinho, afastando-se um pouco. E se o seu Eduardo chegar? Ele nunca chega antes das 8, o homem respondeu, puxando-a de volta. Além disso, você trabalha demais, amor. Merece ser cuidada também. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ficou paralisado na entrada, observando a cena que se desenrolava à sua frente. Maria parecia diferente, mais relaxada, mais feliz. Seus olhos brilhavam de uma forma que ele nunca havia visto, e a forma como ela olhava para aquele homem. Você trouxe as flores? Maria perguntou, e Eduardo viu então o pequeno buquê de margaridas sobre a bancada. Flores simples, baratas, mas que pareciam ter mais valor para ela do que todos os arranjos caros que decoravam a casa. Para a mulher mais linda de Osasco, Roberto respondeu beijando sua testa, e que em breve vai ser minha esposa. Eduardo sentiu o chão desabar sob seus pés. Esposa? Maria ia se casar? Ainda não acredito que você me pediu em casamento, ela murmurou, mostrando um anel simples no dedo. Depois de 2 anos namorando, achei que você nunca ia se decidir. Tive que juntar dinheiro para te dar o anel que você merece, Roberto disse, envergonhado. Sei que não é como os que você vê aqui na casa do seu patrão, mas... Roberto, pare com isso. Maria o interrompeu, firme. Este anel vale mais que qualquer coisa cara, porque vem do seu coração. Você trabalha tanto quanto eu, se mata na oficina todo dia. Não precisa se comparar com ninguém. Eduardo recuou silenciosamente, o coração disparado. Subiu para o quarto pela escada de serviço, tentando processar o que havia acabado de presenciar. Sentou-se na cama, as mãos tremendo levemente. Maria ia se casar, com um mecânico. Um homem que claramente a amava e era correspondido. E ele havia perdido algo que nem sabia que queria até aquele momento. Ficou ali, ouvindo o som abafado de vozes na cozinha, até que a porta da frente se fechou e o silêncio voltou à casa. Alguns minutos depois, Maria bateu levemente na porta do quarto. Seu Eduardo? Vi seu carro na garagem. Quer que eu prepare alguma coisa para o jantar? Ele respirou fundo antes de responder, tentando manter a voz normal. Não precisa, Maria. Já jantei fora. Tudo bem. Deixei sua roupa de amanhã separada e organizei os documentos que chegaram hoje na sua mesa. Tenha uma boa noite. Maria. Ele chamou antes que ela se afastasse. Sim, senhor. Eduardo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O que poderia dizer? Que havia descoberto que ela estava noiva? Que isso o estava destruindo por dentro? Que durante esses 3 anos ela havia se tornado muito mais que uma funcionária, sem que ele percebesse? Nada. Boa noite. Boa noite, seu Eduardo. Ele ouviu os passos dela se afastando, a porta da frente se fechando, e então ficou sozinho com o silêncio ensurdecedor da mansão. Pela primeira vez em 3 anos, Eduardo Mendes se deu conta de como sua vida estava vazia, e de como Maria Santos havia preenchido um vazio que ele nem sabia que existia. Agora ela ia embora, e ele não sabia o que fazer com essa descoberta devastadora. Eduardo não conseguiu dormir naquela noite. Ficou deitado no escuro, encarando o teto, com a imagem de Maria nos braços de outro homem se repetindo em sua mente como um filme em loop. Às 5 da manhã, desistiu de tentar dormir e desceu para a cozinha. Pela primeira vez em 3 anos, preparou seu próprio café. As mãos tremiam levemente enquanto mexia o açúcar, e ele se deu conta de como havia se acostumado com os pequenos cuidados de Maria. Não era apenas o café perfeito ou a casa impecável, era a sensação de que alguém se importava com seu bem-estar. Quando Maria chegou às 7, como sempre, Eduardo já estava vestido e tomando café na sala de jantar, fingindo ler e-mails no tablet. Bom dia, seu Eduardo, ela cumprimentou.
mas algo em sua voz soou diferente. Mais feliz, radiante. Bom dia, ele respondeu sem levantar os olhos. Maria se dirigiu à cozinha e Eduardo a observou discretamente. Ela cantarolava baixinho enquanto organizava os utensílios, uma música romântica que ele reconheceu como um sertanejo popular nas rádios. O anel de noivado brilhava em seu dedo, simples, mas significativo. Seu Eduardo, posso falar com o senhor? A voz de Maria o tirou dos pensamentos. O coração dele disparou. Ela ia contar sobre o noivado? Pedir demissão? Claro. Maria se aproximou, as mãos nervosamente alisando o uniforme. É que, bem, aconteceu uma coisa importante na minha vida e eu queria compartilhar com o senhor. Eduardo engoliu em seco. O que foi? Eu vou me casar, ela disse, o rosto se iluminando com um sorriso tímido, mas genuíno. Roberto me pediu em casamento ontem à noite. Por um momento, Eduardo não conseguiu falar. Observou o brilho nos olhos dela, a felicidade genuína que irradiava de cada poro. Uma parte dele queria se alegrar por ela, mas uma dor física no peito tornava difícil até mesmo respirar. Parabéns, ele conseguiu dizer, forçando um sorriso que esperava parecer convincente. Obrigada, seu Eduardo. O senhor é uma das pessoas mais importantes na minha vida, sabe? Trabalhar aqui mudou tudo para mim. Me deu estabilidade, me permitiu cuidar da minha filha, sonhar com um futuro melhor. Eduardo piscou, surpreso. Filha? Maria corou levemente. Ah, sim, a Júlia. Ela tem 8 anos. Mora com minha mãe em Osasco enquanto eu trabalho. Nunca mencionei porque, bem, não queria misturar vida pessoal com profissional. 3 anos. 3 anos trabalhando na sua casa e ele não sabia que Maria tinha uma filha. A percepção de como pouco conhecia sobre a vida da mulher, que havia se tornado tão importante para ele, foi como um tapa na cara. E ela gosta do Roberto? O sorriso de Maria se alargou. Adora. Ele a trata como filha. Já disse que quando nos casarmos vai adotá-la oficialmente. Roberto é um homem bom, seu Eduardo. Trabalha como mecânico há 15 anos. Tem uma oficina pequena, mas honesta. Não é rico, mas tem um coração enorme. Cada palavra era como uma facada no peito de Eduardo. Roberto não apenas tinha Maria, ele seria pai da filha dela. Seria a família que ela merecia. Quando será o casamento? Em 6 meses. Queremos uma cerimônia simples na igreja do bairro, com família e amigos próximos. Nada muito elaborado. Eduardo acenou, não confiando na própria voz. Maria o observou por um momento, como se estivesse tentando decifrar sua expressão. Seu Eduardo, está tudo bem? O senhor parece diferente hoje. Estou bem, apenas cansado, ele mentiu. Maria, sobre o casamento, você pretende continuar trabalhando aqui? A pergunta saiu mais brusca do que ele pretendia, e Maria pareceu surpresa. Bem, Roberto e eu conversamos sobre isso. Ele preferia que eu ficasse em casa cuidando da Júlia, mas eu expliquei que gosto do meu trabalho aqui. O senhor sempre me tratou com respeito e dignidade. Se não for problema para o senhor, gostaria de continuar. Eduardo deveria ter se sentido aliviado, mas apenas sentiu mais confusão. Como poderia vê-la todos os dias, sabendo que ela ia para casa para os braços de outro homem? Como fingir normalidade quando descobriu que estava perdidamente apaixonado por ela? Claro que pode continuar, ele disse, levantando-se abruptamente. Preciso ir, reunião importante. Mas são apenas 7h30. Sim, bem. Dia longo pela frente. Eduardo saiu de casa, deixando Maria confusa na sala de jantar, sem entender a mudança súbita no comportamento do patrão. Durante a semana seguinte, Eduardo se transformou em um homem obcecado. Contrariou um investigador particular, não para espionar Maria, mas para entender melhor quem era Roberto Santos, o homem que havia conquistado o coração dela. O relatório chegou numa sexta-feira à tarde, entregue discretamente em seu escritório na Avenida Paulista. Eduardo dispensou a secretária e fechou a porta antes de abrir o envelope pardo. Roberto Santos, 35 anos, mecânico autônomo. Proprietário da oficina Santos, em Osasco, há 8 anos. Histórico limpo. Nenhuma passagem pela polícia, nenhuma dívida significativa. Frequentava a mesma igreja há 10 anos, jogava futebol aos domingos com os amigos do bairro. Namorava Maria há 2 anos, era bem visto pelos vizinhos como homem trabalhador e íntegro. As fotos anexadas
mostravam um homem simples, mas atraente, sempre sorrindo. Uma em particular chamou a atenção de Eduardo. Roberto brincando com uma menina pequena, certamente Júlia, no quintal de uma casa humilde. A criança ria, pendurada em seus braços, e ele a olhava com carinho paternal genuíno. Eduardo fechou o relatório sentindo-se ainda pior. Roberto não era um vilão que ele pudesse odiar. Era exatamente o tipo de homem que Maria merecia. Honesto, trabalhador, que a amava de verdade e se importava com sua filha. Naquela tarde, chegou em casa mais cedo novamente, mas desta vez tomou cuidado para fazer barulho, anunciando sua presença. Maria estava na sala, limpando os objetos de arte com o carinho de sempre. Oi, seu Eduardo. Chegou cedo hoje de novo. Reunião cancelada, ele mentiu, sentando-se na poltrona e fingindo folhear uma revista. Na verdade, queria apenas observá-la. Maria trabalhava com uma graça natural, cantarolando baixinho a mesma música romântica de dias atrás. De vez em quando parava para olhar o anel de noivado, um sorriso bobo se formando em seus lábios. Maria, Eduardo disse impulsivamente. Sim? Como vocês se conheceram? Você e o Roberto. Maria parou o que estava fazendo, surpresa pela pergunta pessoal. Eduardo nunca havia demonstrado interesse em sua vida particular. Na igreja, ela respondeu, um brilho nostálgico nos olhos. Há 2 anos. Eu estava passando por um momento difícil. O pai da Júlia havia parado de pagar pensão. Minha mãe estava doente. Eu trabalhava 2 empregos para dar conta das contas. Um domingo, depois da missa, tropecei na escada da igreja e machuquei o joelho. Roberto me ajudou, ofereceu carona até o posto de saúde. Ela se sentou na beirada do sofá, perdida na lembrança. Ele era tão gentil. Ficou comigo no hospital até eu ser atendida. Depois me levou em casa. No domingo seguinte, apareceu na igreja só para perguntar como eu estava. E assim começou nossa amizade. E quando vocês começaram a namorar? Levou alguns meses. Maria sorriu. Roberto é tímido, sabe? E eu tinha medo de me envolver com alguém depois de tudo que passei com o pai da Júlia. Mas Roberto foi paciente, respeitoso. Conquistou primeiro a confiança da Júlia, depois a minha. Eduardo sentiu um aperto no peito. Ele parece ser um bom homem. É o melhor homem que já conheci, Maria disse com convicção. Trabalhador, honesto, carinhoso. Trata a Júlia como se fosse sua filha biológica e me ama do jeito que sou, uma mãe solteira, faxineira, sem estudos superiores. Nunca tentou me mudar ou me fazer sentir inferior. Cada palavra era uma revelação dolorosa para Eduardo. Roberto oferecia a Maria exatamente o que ela precisava. Amor incondicional, aceitação, uma família de verdade. O que ele poderia oferecer que se comparasse a isso? Deve ser bom, Eduardo murmurou, ser amada assim. Maria o olhou com curiosidade. Havia algo na voz dele, uma melancolia que ela nunca havia percebido antes. O senhor nunca pensou em se casar de novo? Ter uma família? A pergunta o pegou desprevenido. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, observando as mãos. Depois do meu divórcio, achei que não era para mim, que amor verdadeiro era coisa de filme. Mas o senhor ainda é jovem, bem-sucedido, bonito. Maria corou ao perceber o que havia dito. Quer dizer, qualquer mulher ficaria feliz. Nem toda mulher, Maria. Eduardo a interrompeu, olhando diretamente nos olhos dela. Algumas já têm o coração ocupado. Houve um momento de silêncio estranho entre eles. Maria sentiu algo diferente na atmosfera, uma tensão que não conseguia identificar. Eduardo a observava com uma intensidade que a fazia se sentir exposta, como se ele pudesse ver diretamente em sua alma. Eu preciso terminar a limpeza, ela disse, levantando-se rapidamente e quebrando o momento. Claro, mas enquanto Maria voltava ao trabalho, ambos sabiam que algo havia mudado entre eles. Uma linha havia sido cruzada, mesmo que sutilmente, e nenhum dos dois sabia bem como lidar com isso. 2 semanas depois da conversa sobre Roberto, Eduardo fez algo que jamais havia feito em 3 anos. Decidiu conhecer o bairro onde Maria morava. Num sábado chuvoso de março, dirigiu sua BMW até Osasco, seguindo o endereço que constava na ficha de funcionária dela. Não tinha um plano, apenas uma necessidade inexplicável de entender melhor o mundo de Maria, de ver com os próprios olhos
a vida que ela construíra longe da mansão em Alphaville. O contraste era gritante. As ruas estreitas, casas simples coladas umas nas outras, fios de luz entrelaçados formando uma teia complexa sobre as cabeças dos pedestres. Crianças brincavam na chuva. Comerciantes vendiam suas mercadorias em pequenas lojas de esquina. E o cheiro de comida caseira vinha das janelas abertas. Eduardo estacionou em frente a uma padaria e ficou observando o movimento. Era um mundo completamente diferente do seu. Mais simples, mas também mais vivo. Havia algo na forma como as pessoas se cumprimentavam, como os vizinhos conversavam nas portas, que ele não via há anos em seu círculo social. Foi quando a viu. Maria saía de uma farmácia do outro lado da rua, segurando a mão de uma menina pequena, certamente Júlia. Usava um vestido simples de flores azuis e tênis brancos, o cabelo solto balançando ao vento. Parecia diferente longe do uniforme de trabalho, mais jovem, mais descontraída. Eduardo se abaixou no banco do carro, o coração disparado. O que estava fazendo ali? Se Maria o visse, como explicaria sua presença? Mas não conseguiu parar de observar. Júlia era uma miniatura da mãe. Cabelos castanhos cacheados, olhos expressivos, sorriso doce. Ela saltitava ao lado de Maria, contando algo animadamente que fazia a mãe rir. Elas pararam em frente a uma pequena oficina mecânica. Oficina Santos. Estava pintado numa placa simples na fachada. Roberto apareceu na porta, limpando as mãos num pano. Ao ver Maria e Júlia, seu rosto se iluminou. Eduardo observou, fascinado e torturado, enquanto Roberto abraçava Maria e levantava Júlia no colo, girando com ela até a menina rir alto. Era uma cena de família perfeita, simples, genuína, cheia de amor. "Pai, você está sujo!" Júlia riu, tocando o rosto de Roberto com as mãos pequenas. "Pai." A palavra ecoou na mente de Eduardo como um soco. A menina já o chamava de pai. Roberto beijou a testa de Júlia e depois os lábios de Maria. Um beijo carinhoso e natural. Eles conversaram por alguns minutos, Roberto mostrando algo na oficina para a filha adotiva, enquanto Maria o observava com olhos apaixonados. Eduardo nunca havia se sentido tão intruso na vida de alguém. Ali estava a família que Maria havia construído. Não perfeita, não rica, mas completa. Roberto não apenas amava Maria. El tinha se tornado pai de Júlia, oferecendo à menina a figura paterna que lhe faltava. Como ele poderia competir com isso? Com a estabilidade emocional que Roberto representava, com o amor incondicional que ele oferecia tanto a Maria quanto a Júlia? Eduardo estava prestes a ir embora quando algo inesperado aconteceu. Júlia correu atrás de uma bola que havia rolado para a rua, bem no momento em que um carro vinha em alta velocidade. Sem pensar, Eduardo saiu de seu carro e correu gritando para alertar a família. Roberto foi mais rápido, puxando Júlia para a calçada no último segundo, enquanto o carro freava bruscamente. "Júlia! Meu Deus!" Maria correu para a filha, o rosto pálido de susto. "Está tudo bem, amor, está tudo bem." Roberto consolava tanto a menina quanto Maria, suas próprias mãos tremendo. Eduardo parou do outro lado da rua, o coração ainda disparado. Júlia estava bem, mas o susto havia sido real. Foi então que Maria levantou os olhos e o viu. "Seu Eduardo?" A surpresa em sua voz era total. O que o senhor está fazendo aqui?" Não havia escapatória. Eduardo atravessou a rua, sentindo todos os olhos sobre ele. Maria confusa, Roberto desconfiado, Júlia curiosa. "Eu estava passando pela região, reunião de negócios." Ele mentiu, consciente de como soava falso. Viu o acontecido e vinha ajudar. Roberto se aproximou, estendendo a mão. "Roberto Santos, obrigado pela preocupação." Eduardo apertou a mão do homem que amava a mulher por quem ele havia se apaixonado. Roberto tinha um aperto firme, honesto, e seus olhos não mostravam hostilidade, apenas gratidão genuína. "Eduardo Mendes, e não foi nada. Este é o seu patrão?" Roberto perguntou a Maria, que ainda parecia em choque por vê-lo ali. "Sim, é ele. Então muito obrigado por cuidar tão bem da minha noiva todos esses anos." Roberto sorriu. "Maria sempre fala do quanto o senhor é respeitoso e justo com ela." A ironia da situação era quase insuportável. Ali estava o homem elogiando Eduardo por tratar bem a mulher que ele amava, sem saber que o patrão dela estava completamente apaixonado por ela. "A Maria é uma excelente funcionária",
Eduardo conseguiu dizer. Papai, quem é esse homem? Júlia perguntou segurando a mão de Roberto. É o chefe da mamãe, princesa. Ele trabalha numa empresa muito grande. Júlia o observou com curiosidade infantil. Você é rico? Júlia, Maria repreendeu embaraçada. Não tem problema. Eduardo sorriu pela primeira vez desde que chegou ali. Digamos que sim, sou abençoado financeiramente. Minha mãe disse que dinheiro não traz felicidade, Júlia declarou com a honestidade brutal das crianças. Mas meu pai diz que o importante é ter amor na família. As palavras da menina atingiram Eduardo como uma flecha. Ela estava certa, claro, e ali, naquela família simples, havia mais amor verdadeiro do que em toda a sua mansão vazia. Depois do encontro inesperado em Osasco, Eduardo passou o domingo inteiro trancado em casa, tentando processar o que havia visto e sentido. A imagem da pequena família, Maria, Roberto e Júlia, não saía de sua cabeça. Na segunda-feira, quando Maria chegou para trabalhar, havia uma tensão palpável no ar. Ela parecia constrangida, evitando olhar diretamente para ele durante o cumprimento matinal. Maria, Eduardo chamou quando ela se dirigia à cozinha. Sim, senhor. Sobre ontem. Espero que não tenha sido estranho para você. Maria hesitou antes de responder. Foi uma coincidência, não foi? O senhor disse que tinha uma reunião na região. Eduardo percebeu que ela não havia acreditado completamente em sua desculpa. Maria era inteligente demais para não achar suspeito seu patrão aparecer justamente no bairro onde ela morava. Claro que foi coincidência. Ele mentiu mais uma vez. Como está a Júlia? O susto de ontem. Ela está bem. Até dormiu comigo ontem à noite, mas já está normal hoje. Maria parou como se estivesse decidindo se deveria dizer algo mais. Roberto ficou impressionado com o senhor. Como assim? Ele disse que foi gentil da sua parte parar para ajudar, que nem todo patrão se importaria com a família da funcionária. Maria o observou com curiosidade. Roberto achou estranho também. É estranho. Bem, ele perguntou por que um empresário rico estaria andando sozinho por Osasco num sábado à tarde, sem segurança, sem motorista. Maria fez uma pausa significativa. Eu não soube o que responder. Eduardo sentiu o estômago afundar. Roberto era mais observador do que ele havia percebido. Como eu disse, foi uma coincidência. Claro, Maria concordou, mas seu tom indicava que ainda tinha dúvidas. O dia passou em um silêncio desconfortável. Eduardo tentou trabalhar, mas se pegou observando Maria pelos cantos dos olhos. Ela estava diferente, mais cautelosa, como se estivesse analisando cada interação entre eles. À tarde, o telefone tocou na cozinha. Eduardo ouviu Maria atender com sua voz doce habitual. Alô? Ah, oi, amor. Não, está tudo normal aqui. Como? Ah, sobre isso. A voz dela ficou mais baixa, mas Eduardo ainda conseguia ouvir. Eu também achei estranho, Roberto. Não sei, talvez ele realmente tivesse reunião por aqui. O quê? Não, você está sendo paranoico. Roberto, ele é meu patrão há 3 anos. Nunca foi desrespeitoso. Eduardo sentiu uma mistura de culpa e pânico. Roberto estava desconfiado, e Maria estava sendo colocada numa posição desconfortável por causa de sua obsessão. A conversa continuou por alguns minutos, com Maria tentando tranquilizar o noivo. Quando ela desligou, Eduardo esperou alguns segundos antes de aparecer na cozinha. Tudo bem, Maria? Ela se virou claramente perturbada. Roberto está preocupado. Preocupado com o quê? Maria hesitou, mordendo o lábio inferior, um gesto que Eduardo havia aprendido a reconhecer como sinal de nervosismo. Ele achou muito coincidência o senhor aparecer no nosso bairro e, bem, ele notou como o senhor olhava para mim ontem. O coração de Eduardo parou. Como eu olhava para você. Roberto disse que o senhor me olhava como se me conhecesse há muito tempo, mais do que um patrão olharia para uma funcionária. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de verdades não ditas. Eduardo sabia que estava numa encruzilhada, podia continuar mentindo ou finalmente ser honesto sobre seus sentimentos. Maria, ele começou, a voz mais baixa que o normal. Seu Eduardo, por favor. Ela o interrompeu, levantando a mão. Não diga nada que possamos nos arrepender depois. A frase dela confirmou as suspeitas de Eduardo. Maria havia percebido algo também. Talvez não soubesse exatamente o que, mas sentia a mudança na dinâmica entre eles. Roberto é um bom homem, Eduardo disse finalmente. É.
E me ama de verdade. E você o ama? A pergunta saiu antes que ele pudesse se controlar. Maria o encarou por um longo momento, os olhos castanhos brilhando com uma emoção que ele não conseguia decifrar. Com todo o meu coração, ela respondeu, mas havia algo em sua voz. Uma hesitação quase imperceptível, que não passou despercebida por Eduardo. Então você é uma mulher de sorte. Sou. Maria concordou, mas desviou o olhar. Eduardo percebeu que havia criado uma situação insustentável. Sua presença no bairro havia plantado sementes de desconfiança na mente de Roberto, e agora Maria estava sendo questionada sobre a natureza de seu relacionamento profissional. Maria, talvez seja melhor eu contratar outra pessoa para limpar a casa. Os olhos dela se arregalaram, surpresos. O senhor está me demitindo? Não é isso, é que... Talvez seja melhor para todos. Para você, para o Roberto, para seu casamento. Maria ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras dele. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma tristeza que partiu o coração de Eduardo. O senhor tem razão. Talvez seja realmente melhor. E naquele momento, Eduardo percebeu que havia conseguido exatamente o que não queria: afastar Maria de sua vida. Mas talvez fosse o melhor para ela. Talvez fosse o que o amor verdadeiro exigia: colocar a felicidade dela acima de seus próprios desejos. Na terça-feira seguinte, Eduardo esperou Maria chegar como sempre fazia, mas desta vez com um nó no estômago. Havia passado a noite inteira pensando na conversa do dia anterior, se arrependendo de ter sugerido que ela procurasse outro emprego. Mas talvez fosse realmente o melhor para todos. Às 7 em ponto, ouviu a chave girando na fechadura. Maria entrou como sempre, mas não veio cumprimentá-lo na sala de jantar. Eduardo ficou esperando por quase 15 minutos antes de ir procurá-la. Encontrou-a na cozinha, preparando o café como sempre fazia, mas seus movimentos estavam mecânicos, sem a alegria habitual. Bom dia, Maria. Bom dia, seu Eduardo. Ela respondeu sem olhar para ele. Sobre ontem, eu pensei melhor. Você não precisa sair se não quiser. Maria parou o que estava fazendo e se virou para ele. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Seu Eduardo, o senhor estava certo. Talvez seja mesmo melhor eu procurar outro emprego. Por quê? Mudou de ideia? Maria suspirou, apoiando-se na bancada. Roberto e eu brigamos ontem à noite. O coração de Eduardo disparou. Brigaram? Ele não para de falar sobre o senhor aparecer no bairro. Disse que achou estranho, que patrão não se preocupa assim com funcionária. Maria pausou, passando a mão pelos cabelos. E ontem à noite ele me perguntou se eu sentia alguma coisa pelo senhor. Eduardo sentiu o chão desabar. E o que você respondeu? Que ele estava sendo ridículo, claro, que o senhor é meu patrão e só isso. Maria o encarou diretamente. Mas Roberto me conhece bem. Ele percebeu que eu hesitei antes de responder. E por que hesitou? A pergunta saiu num sussurro. Maria ficou em silêncio por um longo momento, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Porque eu não sei mais o que sinto, ela confessou, a voz embargada. 3 anos trabalhando aqui, 3 anos vendo o senhor todos os dias, cuidando da sua casa como se fosse minha. Em algum momento, sem perceber, comecei a me importar com o senhor mais do que deveria. Eduardo sentiu como se não conseguisse respirar. Maria, não. Ela levantou a mão, impedindo-o de falar. Deixe eu terminar. Eu amo o Roberto, seu Eduardo. Ele é um homem bom, honesto, que me oferece uma vida estável e feliz. Ele ama minha filha como se fosse dele. É tudo o que sempre sonhei para mim e para a Júlia. Mas ultimamente, principalmente nas últimas semanas, eu me pego pensando no senhor de um jeito que não deveria. Quando chego aqui de manhã, meu coração dispara um pouquinho. Quando o senhor sorri para mim, eu sinto borboletas no estômago. E ontem, quando Roberto me perguntou se eu sentia alguma coisa pelo senhor, eu hesitei porque talvez eu sinta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo queria correr até ela, tomá-la nos braços, dizer que também sentia o mesmo. Mas sabia que seria egoísmo puro. Roberto percebeu sua hesitação. Maria assentiu, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Ele disse que precisava de um tempo para pensar. Que talvez nosso casamento não fosse uma boa ideia se eu não tivesse certeza dos meus sentimentos. Meu Deus, Maria, eu sinto muito. Não é culpa do senhor.
É minha. Eu que permiti que meus sentimentos se confundissem. Maria enxugou os olhos com as costas da mão. Por isso acho melhor mesmo eu sair. Preciso resolver minha vida, descobrir o que realmente sinto, sem a confusão de vê-lo todos os dias. Eduardo se aproximou dela, parando a poucos centímetros de distância. Podia sentir o perfume suave que ela usava, ver as sardas pequenas no nariz que nunca havia notado antes. E se eu disser que também sinto alguma coisa por você? Maria levantou os olhos para ele, surpresa. Seu Eduardo. 3 anos, Maria. 3 anos vendo você cuidar da minha casa, da minha vida, com tanto carinho. Você trouxe luz para esta casa vazia. E eu fui idiota demais para perceber que estava me apaixonando por você até ver você nos braços de outro homem. Não diga isso, Maria sussurrou, mas não se afastou. Por que não? É a verdade. Estou apaixonado por você, Maria Santos. Perdidamente apaixonado pela mulher mais incrível que já conheci. Por um momento, ficaram apenas se olhando. Eduardo podia ver o conflito nos olhos dela. Amor, confusão, medo, desejo. Lentamente ele levantou a mão e tocou o rosto dela, enxugando uma lágrima com o polegar. Mas Roberto é um bom homem. E você o ama. Amo. Ela concordou, mas não se afastou do toque dele. Então vá para ele, resolva seus sentimentos. E se descobrir que é ele que você realmente quer, eu vou entender. E se descobrir que é o Senhor? Eduardo sorriu tristemente. Então vamos enfrentar juntos todos os obstáculos que virão pela frente. Porque vão vir muitos, Maria. Diferença social, preconceito, sua filha. A Júlia é minha prioridade, Maria disse firmemente. E deve ser mesmo. Qualquer homem que queira estar com você tem que aceitar e amar sua filha também. Maria o observou por um longo momento. O senhor aceitaria? Aceitaria e amaria a Júlia como se fosse minha própria filha, se você me desse essa chance. Maria pediu 1 semana de folga para resolver sua situação pessoal. Eduardo concordou imediatamente, embora cada dia sem vê-la fosse uma agonia. A casa parecia ainda mais vazia sem sua presença, sem seu canto matinal, sem o cheiro de lavanda que ela deixava pelos cômodos. Na quinta-feira dessa semana, Eduardo recebeu uma ligação inesperada. Era Roberto. Seu Eduardo, é Roberto Santos, noivo da Maria. Podemos conversar? Eduardo sentiu o estômago revirar. Claro. Onde você gostaria de nos encontrar? Na minha oficina, se não for incômodo para o senhor. Preciso trabalhar, mas podemos conversar enquanto isso. 1 hora depois, Eduardo estacionou em frente à oficina Santos. Roberto o esperava na entrada, vestindo um macacão azul manchado de graxa. Seus olhos não demonstravam hostilidade, mas havia uma seriedade ali que deixou Eduardo alerta. Obrigado por vir, Roberto disse, conduzindo-o para dentro da oficina. Quer um café? Maria sempre diz que o senhor gosta de café forte. Aceito. Roberto serviu o café em 2 canecas simples, enquanto mexia em um motor desmontado. Seus movimentos eram precisos, de quem conhecia bem seu ofício. Vou direto ao ponto, seu Eduardo. A Maria me contou sobre a conversa de vocês. Eduardo quase engasgou com o café. Ela contou? Tudo. Que o senhor está apaixonado por ela, e que ela também sente alguma coisa pelo senhor. Roberto parou de trabalhar e se virou para Eduardo. Quero entender suas intenções. Minhas intenções? Sim. A Maria não é brincadeira, seu Eduardo. Ela é uma mulher séria, trabalhadora, mãe de uma menina que já sofreu muito com a ausência do pai biológico. Se o senhor está interessado nela apenas como aventura, é melhor parar por aqui. Eduardo se levantou, indignado. Como ousa insinuar que... Calma, Roberto levantou a mão. Não estou insinuando nada. Estou perguntando diretamente. Suas intenções com a Maria são sérias? Eduardo respirou fundo, tentando controlar a raiva. Mas quando olhou nos olhos de Roberto, viu ali apenas a preocupação genuína de um homem que amava Maria e queria protegê-la. São, ele respondeu firmemente. Muito sérias. Mesmo sabendo das diferenças sociais, dos preconceitos que vocês vão enfrentar, do fato de que ela tem uma filha, principalmente por causa da filha. Maria é uma mãe incrível, e qualquer homem que queira estar com ela tem que estar disposto a ser pai da Júlia também. Roberto assentiu lentamente. E o senhor estaria? Estaria. E faria tudo para dar a Júlia o que ela merece. Uma família estável, educação, carinho.
Mesmo que isso signifique mudar seu estilo de vida, porque a Maria nunca vai aceitar ser sustentada. Ela vai querer continuar trabalhando, ser independente. Eu não quereria de outra forma. A independência da Maria é uma das coisas que mais admiro nela. Roberto voltou ao motor pensativo. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas com o som das ferramentas e do trânsito lá fora. Sabe o que mais me dói nessa situação toda? Roberto disse finalmente. O quê? É que eu não posso nem ficar com raiva do senhor. A Maria falou tanto sobre como o senhor sempre a tratou com respeito, como é um bom homem, e conversando agora vejo que ela estava certa. Eduardo não sabia o que dizer. Eu amo a Maria, seu Eduardo. Amo desde o primeiro dia que a vi tropeçar na escada da igreja. Ela é tudo para mim. Minha namorada, minha melhor amiga, a mulher com quem quero passar o resto da vida. E a Júlia é minha filha, não importa o que digam os papéis. A voz de Roberto estava embargada de emoção. Mas não posso forçar a Maria a ficar comigo se o coração dela está dividido. Ela merece ser feliz, completamente feliz. E se essa felicidade está com o Senhor... Roberto fez uma pausa longa. Então, eu vou me afastar. Roberto... Não, ele interrompeu. Já decidi. Vou terminar com a Maria. Vou dizer que percebi que não somos compatíveis, que é melhor cada um seguir seu caminho. Você não pode fazer isso. Ela te ama. E eu amo ela. Por isso vou deixá-la livre para escolher o que realmente quer, sem a pressão de um noivado. Roberto olhou diretamente para Eduardo. Mas vou fazer uma exigência. Qual? Se a Maria escolher o Senhor, prometa que vai cuidar bem dela e da Júlia. Prometa que nunca vai fazê-las sofrer. Eduardo estendeu a mão para Roberto. Prometo. Roberto apertou sua mão firmemente. E se ela escolher voltar para mim depois de um tempo, o senhor vai aceitar? Se for isso que ela quiser, sim. Roberto assentiu, respirando fundo. Então está decidido. Vou falar com ela hoje à noite. Eduardo saiu da oficina com o coração pesado. Roberto era realmente um homem excepcional. Estava disposto a abrir mão da mulher que amava, para que ela pudesse escolher livremente. Mas seria essa realmente a melhor decisão para Maria? Maria chegou à mansão na segunda-feira seguinte, com os olhos inchados de tanto chorar. Eduardo a esperava na sala, ansioso e preocupado. Nos últimos dias, havia ensaiado 1000 vezes o que diria quando a visse, mas ao vê-la naquele estado, todas as palavras fugiram de sua mente. Roberto terminou comigo, ela disse sem rodeios, deixando a bolsa sobre o sofá. Eduardo sentiu uma mistura de alívio e culpa. Maria, eu sinto muito. Ele disse que percebeu que não éramos compatíveis, que era melhor cada um seguir seu caminho. Maria enxugou os olhos com um lenço amassado. Mas eu sei que foi por minha causa, por causa da minha confusão, da minha hesitação, quando ele me perguntou sobre meus sentimentos pelo Senhor. Você falou com ele sobre nossa conversa? Falei, contei tudo, que o Senhor havia confessado que sentia algo por mim e que eu também estava confusa sobre meus próprios sentimentos. Maria se sentou pesadamente no sofá. Roberto ouviu tudo em silêncio. Depois disse que me amava demais para me forçar a ficar com ele se meu coração estava dividido. Eduardo se aproximou e se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. E como você se sente agora? Perdida, Maria confessou. Passei os últimos 3 dias chorando, pensando em tudo o que aconteceu. Roberto era minha segurança, meu porto seguro. Com ele eu sabia exatamente como seria minha vida. Simples, estável, feliz dentro dos limites que conhecia. E agora? Maria o encarou com olhos vermelhos, mas determinados. Agora preciso decidir se vou lutar pelo que perdeu ou se vou ter coragem de apostar no desconhecido. O que seu coração está dizendo? Meu coração... Maria fez uma pausa longa, respirando fundo. Meu coração está dividido entre a gratidão e o amor que sinto pelo Roberto e essa sensação nova, intensa, que sinto pelo Senhor. Eduardo segurou as mãos dela suavemente. Maria, não quero que você escolha por impulso ou por pena de mim. Quero que você tenha certeza do que quer. Já pensei muito, seu Eduardo. Estes 3 dias foram os mais longos da minha vida. Maria entrelaçou os dedos nos dele. E cheguei a uma conclusão. O coração de Eduardo parou. Qual? Que talvez seja a hora de eu parar de viver apenas pelo que é seguro e começar a viver pelo que me faz feliz de verdade.
Maria sorriu pela primeira vez desde que chegou. E o Senhor me faz feliz. Me faz sentir especial, valorizada, como se eu fosse mais do que apenas uma faxineira. Você é muito mais que isso, Maria. Você é inteligente, carinhosa, forte. Mas há uma coisa que preciso deixar clara. Maria o interrompeu, ficando séria. A Júlia vem em primeiro lugar. Sempre. Se estivermos juntos, o senhor terá que aceitar que ela é minha prioridade absoluta. Não quereria de outra forma. Aliás, Eduardo se levantou e foi até a escrivaninha, pegando um envelope. Tenho algo para mostrar a você. Maria abriu o envelope e encontrou papéis de uma escola particular renomada de São Paulo. O que é isso? Uma bolsa de estudos integral para a Júlia. Desde o ensino fundamental até o médio, incluindo atividades extracurriculares, material didático, uniforme, tudo. Eduardo se ajoelhou na frente dela. Independente do que acontecer entre nós, Maria, mesmo que você decida voltar para o Roberto, essa bolsa é da Júlia. Ela merece ter as melhores oportunidades. Maria começou a chorar novamente, mas agora de emoção. Eduardo, isso é, como o senhor conseguiu? Tenho contatos na área da educação. Apresentei o caso da Júlia, uma menina inteligente e esforçada que merece uma chance. Eles concordaram em oferecer a bolsa. Mas por quê? Por que faria isso? Eduardo segurou o rosto dela entre as mãos. Porque amo você, Maria. E quem ama de verdade quer o melhor para a pessoa amada e para quem ela ama. A Júlia é parte de você. Cuidar do futuro dela é cuidar do seu futuro também. Maria o beijou. Foi um beijo suave, cheio de gratidão e amor. Quando se separaram, ela encostou a testa na dele. Eu te amo, Eduardo. Eu também te amo, Maria. Mas não vai ser fácil. As pessoas vão falar, vão julgar. Deixe falarem. O que importa é o que sentimos um pelo outro. Maria sorriu, mas ainda havia preocupação em seus olhos. E a Júlia? Como ela vai reagir? Que tal descobrirmos juntos? Quero conhecê-la oficialmente, como o homem que ama a mãe dela. Ela vai fazer 1000 perguntas, Maria riu. E eu vou responder todas com honestidade. Ficaram abraçados por um longo momento, saboreando a decisão tomada. Mas Maria se afastou de repente, como se tivesse se lembrado de algo. Eduardo, há uma coisa que preciso fazer antes de começarmos nossa vida juntos. O quê? Preciso falar com Roberto. Preciso me despedir adequadamente, agradecer por tudo que ele fez por mim e pela Júlia. Ele merece pelo menos isso. Eduardo assentiu. Você tem razão. Quer que eu vá com você? Não. Isso é algo que preciso fazer sozinha. 3 meses depois, a vida de Eduardo havia mudado completamente. A mansão em Alphaville, antes silenciosa e fria, agora ecoava com risos e conversas. Maria havia aceitado se mudar para lá, mas com uma condição. Continuaria trabalhando não como faxineira, mas como administradora da casa e das propriedades de Eduardo. É uma questão de dignidade, ela havia explicado. Preciso continuar sendo independente. Eduardo não apenas concordou, como admirou ainda mais sua determinação. Naquela manhã de sábado, Eduardo acordou com o som de Júlia rindo no jardim. Pela janela, viu Maria e a filha brincando entre as flores que haviam plantado juntas. Júlia usava o uniforme da nova escola, uma das melhores de São Paulo, e parecia completamente adaptada à vida nova. Bom dia, dorminhoco. Maria o cumprimentou quando ele desceu para a cozinha. Bom dia, amor, ele respondeu, beijando-a suavemente. Pai Eduardo! Júlia correu para dentro e se jogou em seus braços. Você perdeu o café da manhã especial que fizemos. Eduardo levantou a menina no colo, o coração se enchendo de amor. Júlia havia começado a chamá-lo de Pai Eduardo, por iniciativa própria, 2 semanas depois de conhecê-lo oficialmente. A adaptação havia sido surpreendentemente natural. Desculpe, princesa. Prometo que amanhã acordo mais cedo. Pode deixar que eu vou bater na sua porta. Júlia riu. Maria observava a interação entre os dois com olhos brilhantes. A relação entre Eduardo e Júlia havia florescido de forma orgânica e genuína. Ele não tentava substituir Roberto, que continuava presente na vida da menina como um tio querido, mas havia criado seu próprio espaço no coração dela. Aliás, Eduardo disse, colocando Júlia no chão, tenho uma surpresa para vocês duas. Que surpresa? Maria perguntou curiosa. Eduardo puxou 2 envelopes do bolso. Passagens para Disney World, 3 semanas nas férias de julho.
Disney! Júlia gritou, saltando de alegria. Mãe, a gente vai para a Disney. Maria pegou as passagens com mãos trêmulas. Eduardo, isso é muito caro. Maria, ele segurou as mãos dela. Somos uma família agora, e famílias fazem viagens especiais juntas. Uma família, Maria repetiu sorrindo. Isso mesmo, e falando em família. Eduardo se ajoelhou na frente dela, tirando uma pequena caixa do bolso. Maria prendeu a respiração. Júlia parou de pular e observou fascinada. Maria Santos, você transformou minha vida. Trouxe amor, alegria e propósito para uma existência vazia. Você e a Júlia se tornaram tudo para mim. Eduardo abriu a caixa, revelando um anel de diamante elegante, mas não ostensivo. Quer se casar comigo? Sim! Júlia gritou antes que Maria pudesse responder. Diz que sim, mãe. Maria ria e chorava ao mesmo tempo. Sim, Eduardo, claro que sim. Eduardo colocou o anel em seu dedo e a beijou profundamente, enquanto Júlia aplaudia e gritava de alegria. Agora somos uma família de verdade, a menina declarou abraçando as pernas dos dois. Mais tarde, naquela tarde, enquanto Júlia brincava na piscina, Eduardo e Maria se sentaram na varanda, observando o pôr do sol. Algum arrependimento? Eduardo perguntou, segurando a mão dela. Nenhum, Maria respondeu sem hesitar. E você? Como poderia me arrepender da melhor decisão da minha vida? Maria se aconchegou mais perto dele. Roberto me ligou ontem. Eduardo ficou tenso. O que ele queria? Apenas saber como estávamos. Disse que estava namorando uma professora da escola da Júlia, uma mulher chamada Sandra. Maria sorriu. Parece que ele está feliz também. Fico contente. Ele merece ser feliz. Sabe o que mais ele disse? O quê? Que estava orgulhoso de mim. Que eu havia encontrado coragem para seguir meu coração e que era isso que ele sempre quis para mim. Eduardo beijou o topo da cabeça dela. Roberto é um homem sábio e generoso. Sem a generosidade dele, talvez nunca tivéssemos chegado até aqui. Ficaram em silêncio por um momento, apenas apreciando a tranquilidade do momento. A vida havia tomado rumos que nenhum dos dois poderia ter previsto, mas que se revelaram perfeitos. Eduardo? Sim. Obrigada. Por quê? Por me ensinar que às vezes vale a pena arriscar. Por me mostrar que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais. E por amar minha filha como se fosse sua. Eduardo segurou-a mais forte. Obrigado por me ensinar que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas em ter pessoas que amamos ao nosso lado. Júlia saiu da piscina correndo e se jogou no colo dos dois, molhando-os completamente. Grupo Abraço da Família, ela gritou. E ali, abraçados na varanda da mansão que agora era realmente um lar, Eduardo compreendeu que havia encontrado muito mais do que amor. Havia encontrado sua família. E Maria havia descoberto que às vezes o coração sabe o caminho antes mesmo da mente compreender. Meses depois, no dia do casamento, uma cerimônia simples, mas elegante no jardim da mansão, Roberto estava presente, acompanhado de Sandra. Ele entregou Maria ao altar, sussurrando em seu ouvido: Seja muito feliz, Maria. Você merece. E quando o padre perguntou se Eduardo prometia amar, honrar e respeitar Maria em todos os momentos de suas vidas, ele respondeu olhando nos olhos dela: Prometo. Para sempre. A história do milionário que quase perdeu o amor por não saber expressar seus sentimentos se transformou na história de uma família que provou que o amor verdadeiro supera qualquer obstáculo e que, às vezes, as melhores coisas da vida chegam quando menos esperamos, disfarçadas de rotina.